Bom, o meu nome é Maurício Menezes, eu tenho 72 anos. Atualmente eu trabalho na Rádio Tupi, no Rio. Trabalho em dois programas, né? De 8 da manhã às 10 e de 1 às 3 da tarde. Eu sou torcedor do Flamengo e um cara perdido aí nessa confusão do Brasil, né? Nessa loucura que está o nosso país, né? E todo dia, a gente aprende alguma coisa, né? A gente está sempre tomando lição, né? Eu costumo dizer que o jornalista é aquele camarada que sabe muito de nada e pouquinho de tudo, né? Então, nós estamos sempre aprendendo. E eu estou querendo hoje aprender alguma coisa com vocês. Pode continuar, pode continuar. Eu estou falando com a Carolina aqui. Então é isso. Eu acho que, como vocês todos aí também em Brasília, que estão mais perto do poder, né? Todos nós estamos meio perdidos, né, sobre o que vai acontecer no Brasil. Então, eu, há pouco mesmo, comentei aqui na rádio que, terminada a eleição, nós tivemos durante meses, né, aquela ameaça toda dos militares, né, do ministro da Defesa, de que não ia aceitar o resultado, que precisava isso, precisava daquilo, que a eleição não era confiável. Então, e, no entanto, a eleição acabou, o primeiro turno acabou, o presidente Bolsonaro perdeu por 100 milhões de votos e não aconteceu nada, né? Nós achávamos que havia uma grande contestação. Quantas vezes nós falamos disso, quantas vezes nós discutimos, né? A contestação das urnas eletrônicas, as contestações da maneira que nós íamos votar, a contestação do sistema político brasileiro, e termina a eleição e não acontece nada. Então, é uma coisa de maluco, né? E outra coisa também que me chamou a atenção foi o seguinte: saiu hoje o Prêmio Nobel da Paz. Por que o Brasil nunca teve um Nobel da Paz? Vocês já repararam isso? E tem uma história do ex-presidente da Embraer, do ex-presidente da Petrobras, do Osiris, né? E que ele disse que uma vez ele esteve com um dos membros da Academia de Estocolmo e ele conversou isso. Por que o Brasil nunca ganhou um prêmio Nobel? Olha que coisa interessante. O Brasil já teve muita gente indicada, inclusive o padre Júlio Lancelotti já foi citado para o Prêmio Nobel da Paz, né? Essa moça da Lei Maria da Penha também chegou a ser citada, né, para o Prêmio Nobel. Então, o Marechal Rondon foi também um dos... Por que o Brasil nunca ganhou? A resposta ao Osiris é porque o Brasil é um destruidor de talentos. Qualquer pessoa citada para o Prêmio Nobel, em seguida, nós contestamos o Pelé, nós contestamos o Roberto Carlos, Ayrton Senna, todos nós. Se os Beatles fossem brasileiros, eles estariam arrasados, porque o Brasil tem esse hábito, né, de destruir mitos. Então, a resposta de um dos membros da Academia de Estocolmo foi essa, que o Brasil destrói os seus mitos, né? O Brasil pune valores, o Brasil sempre arranja. O Pelé, rapaz, tem sempre alguém que diz: mas mais o Pelé, mais o Roberto Carlos, mais o Tom Jobim, mais... Nós contestamos todo mito que passa por aqui, toda pessoa de muito valor que passa por aqui. O brasileiro tem essa mania, atacar. A Argentina tem 5 prêmios Nobel. E isso é uma coisa que nós devíamos discutir. Marechal Rondon. Vou fazer um adendo, então, que você falou do Prêmio Nobel. Sabe quem merecia também, que eu sempre defendi, uma Nobel da Paz do Brasil? A Zilda Arnes, que dedicou a vida inteira à pastoral da criança, que acabou com a desnutrição infantil no Brasil, com a mortalidade infantil, morreu num terremoto, abandonada lá no Haiti. Verdade. E eu acho que a academia mente se ela falou que o Brasil destrói seus mitos, porque eles sabem a potência que o Brasil é. Eu tenho certeza que no dia que começar a dar o primeiro Nobel, o Brasil não vai parar mais. O Brasil é uma potência mundial em todas as áreas, cara. Ó, Jorge Amado morreu sem Nobel, uma pena. Irmã Dulce. Agora, você quer ver uma coisa? Nós temos um colega, o Zé Roberto Arruda, que é um jornalista de economia maravilhoso, um cara que trabalhou muitos anos comigo no Estadão,
Ele escreveu um livro, ele foi, durante algum tempo, correspondente do jornal em Washington. E ele travou conhecimento lá com muitos membros do governo americano e tudo, né? E ele, no livro que ele fez, ele faz uma revelação espetacular. Ele diz o seguinte, que os americanos, no Departamento de Estado, ele tem aquela briga com a Rússia, briga com aqui, briga com a China, não sei o quê, mas eles têm medo mesmo do Brasil. Olha o que um dos membros do Departamento de Estado falou para ele. Arruda, os Estados Unidos morrem de medo do Brasil, porque o Brasil é um país continental, uma população imensa, um território onde o que se plantar lá nasce, tem chuva, tem seca, tem terreno, o país tem terreno alagado, tem floresta, tem um litoral espetacular, com quantidade de tudo quanto é tipo de peixe, tem uma vizinhança toda pacífica. O Brasil se relaciona com todos os seus vizinhos de fronteira. O Brasil tem uma língua só, é um país unido, uma língua só, não tem divergência, não tem terremoto. Então, o dia que esse país acordar, o dia que um país como o Brasil despertar, ninguém segura. Então, os Estados Unidos têm... Coreia do Norte, mas o Brasil tem medo mesmo, do Brasil. Os Estados Unidos têm medo mesmo, do Brasil. Olha que coisa interessante. E ele ainda dizia o seguinte, que um dos medos que eles tinham também é que o Brasil era um país que só tinha uma religião. Nem em termos de religião, o Brasil era dividido. Então, esse país, rapaz, o Brasil é inimigo principalmente dele mesmo. Maurício, te agradeço as suas explanações, sempre muito bem-vindas. Deixa eu te fazer uma provocação, já que você falou que você precisa ser provocado também. Eu quero que você conte os seus causos famosos. Claro, é papo para um dia, contar seus causos, mas os principais, mas das suas coberturas especiais. Mas eu já começo uma provocação necessária para nós todos aqui que sabemos o que está acontecendo. Qual a sua opinião hoje sobre o jornalismo hoje? Qual a grande virtude do jornalismo atual, do modus operandi, do jornalismo em si, e qual o maior defeito do jornalismo hoje no Brasil? Eu acho que o maior defeito do jornalismo no Brasil é o valor, a exposição que se dá à internet. Entendeu? Outro dia eu vi uma matéria no Globo, e eu nunca trabalhei no Globo, mas eu sou um admirador do jornal como o Globo. A matéria o Eduardo Paes era candidato à prefeitura contra o bispo Marcelo Crivella. E a notícia do Globo dizia o seguinte: o Marcelo Crivella era o prefeito. O prefeito Marcelo Crivella anunciou ontem no seu Twitter que vai fazer isso assim. A decisão foi contestada pelo candidato Eduardo Paes, que no seu Instagram... Mas que coisa de maluco, rapaz! Ninguém liga para o cara, rapaz! Ninguém telefona para os envolvidos, rapaz! Disse no Instagram, disse no... Isso aí é um negócio de maluco, mas... Porque como é que pode? Hoje você liga para uma redação, hoje o cara ninguém atende mais telefone. O telefone Quem inaugurou isso foi o Obama com o Twitter, né? Começou a governar pelo Twitter, deu no que deu. Agora a gente soube Twitter, Instagram, Facebook. Ninguém conversa mais com ninguém. Você hoje não tem contato mais com autoridade. Você não tem hoje... todo mundo faz jornalismo pelo computador. Você não tem hoje ninguém atende telefone. Liga agora para a redação do Correio Brasiliense. Ninguém atende. O telefone toca lá o dia inteiro, então ninguém atende. As pessoas só se falam por Twitter, no Instagram, não sei o quê. Então, isso aí... Olha, o jornalismo, eu acho que é uma das poucas atividades do mundo que você não faz sem o ser humano. Você lança foguete sem o ser humano. Agora, escrever um jornal, você não faz sem o ser humano. E nós estamos nos afastando cada vez mais desse jornalismo humano, entendeu? Que você não... o cara não...
O prefeito passa anos aí, rapaz, sem conhecer um repórter, mas não tem intimidade com o cara. Porque simplesmente eles não se veem. O cara entra, deixa eu ver aqui o que o prefeito falou, vou olhar no Instagram dele, deixa eu ver aqui no Twitter o que o Bolsonaro falou. E fica só nisso. Então, eu acho que nós estamos. O grande defeito do jornalismo hoje é dar muito valor a essa coisa do computador, entendeu? E a grande virtude é a nossa insistência, eu, você e tal, de continuar nesse meio, entendeu? Fascinante, que a gente está há muitos anos, né? E que, pô, é uma coisa deliciosa você mexer com a opinião pública, mexer com os fatos, mexer com isso tudo, né? Eu acho a nossa profissão maravilhosa. Eu não conheço nenhuma outra melhor do que essa, a não ser massagista de futebol feminino. Mas é isso aí, rapaz. Eu tenho essa... Agora, você quer um caso? Ontem foi lá em casa uma colega de São Paulo que ela queria me entrevistar sobre o caso Rio Centro, né? Que eu cobri o caso do Rio Centro, nós ganhamos o prêmio lá no Estadão, tal, por causa da cobertura do Rio Centro. Né? E ela foi me entrevistar sobre o caso. Né? E eu lembrei dos fatos, rapaz, do Rio Centro, inacreditáveis. Eu lembro um dos casos que eu vivi foi que eu fui preso uma vez e me prenderam por causa de uma matéria que eu fiz. E na hora que entraram na redação para me prender, eu estava no telefone com o Bartolomeu, do Jornal do Brasil. O Bartolomeu era um repórter do JB, já morreu, né? E na hora que os caras entraram na redação, eu falei, Bartol, estão vindo me prender, estão vindo me prender. Larguei o telefone. Aí me levaram lá para um órgão lá, que eu não lembro direito qual era, tal, que eu fui trancado no carro, né? Aí eu estou lá, o cara me interrogando, isso, aquilo, aquelas ofensas, tal, ameaças e tal. Aí alguém chega lá para o cara que estava me interrogando e diz, precisamos cochichar no ouvido do cara. O cara saiu e foi lá. Aí voltou e disse assim, ligou aí agora o general fulano, que pediu por você, disse que você colabora e tal para te preservar. Aí eu falei, tudo bem, general fulano. Aí daqui a pouco o cara voltou, outro telefonema, ligou o almirante Beltrano, soube que você estava aqui, estava preocupado e tal. Falei, pô, então, bola cheia nas Forças Armadas. Né? Aí, algum tempo depois, eu encontro com o Bartol, nós estávamos cobrindo um caso de sequestro, Teresópolis. Eu encontro o Bartol, falei, pô, Bartol, lembra aquele dia, não sei o que eu fui levado preso e tal? Rapaz, ligou para lá um general, depois ligou um brigadeiro, eu, Bartol, era eu que ligava. Porque, Maurício, tu acha que os caras vão confirmar? General, me dá seu telefone, para saber se é o senhor mesmo. Eu ligava, pedia para você, eles acreditavam. Eles não só me soltaram, como me mandaram me levar de volta no jornal. Mandaram arrumar um carro lá e mandaram me levar de volta no jornal. Essa história é inacreditável. E eu digo, o Bartol pode ter salvado a minha vida. Entendeu? Com esse caso. Os caras estavam tão irritados comigo que eles não sabiam porque eu estava me prendendo, eu também não sabia porque estava sendo preso. Mas o Bartol me salvou. Excelente história. Com certeza ele salvou, sim, pelo menos de uma coça, né? Que a gente apanhava, na verdade, o Coni me falou que apanhou, foi preso 6 vezes, apanhou nas 6 vezes, cara. Aí, olha, você, eu não sei se foi para mim ou para todos, como você deve estar dentro da redação da rádio, as ondas da rádio devem estar atrapalhando para a internet aí. Se você puder fechar a porta para melhorar o sinal, é melhor. Falhou justamente na hora que você ia dizer sobre o maior defeito. Eu suspeito que você falou que é ouvir os personagens pelas redes sociais. Seria isso? E a virtude é a persistência do repórter. É isso? Exatamente. Tá. Exatamente. Tá. É isso aí. É isso aí. E você acha que tem... E daqui para 20 anos, com essa internet em ascensão? Eu falo com as meninas aqui hoje, cheguei na redação. A gente luta para ir para a rua ainda, para ir atrás do fato, mas há o problema do poderio econômico, o fator financeiro, né? Várias redações estão em home office. O Luar me falou o dia está em home office inteiro. Você não tem mais o carro com o motorista e o fotógrafo e o repórter. E acabou isso. Você acha que tem salvação, que a coisa vai virar ou não? Porque a gente está longe da notícia. A notícia está na rua. Isso aí, rapaz, é difícil, sabe? É difícil. O repórter não está mais próximo da notícia como estava antes, né? E eu sou um idiota. Eu sou um idiota.
que eu fico ainda mandando um recado, já que o cara não atende o telefone, fico mandando, os colegas que eu tenho intimidade e tal, eu ligo, cobro, critico e tal. Porque, por exemplo, o cara diz assim, João Pereira dos Santos, ontem na Ilha do Governador, pegou um revólver, matou a mulher, matou não sei quem, matou 2 professores, depois suicidou e tal, e não diz o que o cara faz na vida. Quer dizer, nós perdemos o hábito de dar o perfil do personagem da notícia. Entendeu? João Pereira dos Santos, professor, que ganhou o prêmio, não sei das quantas, que fez não sei o quê, que trabalhou na escola tal, primo do delegado fulano e tal. Nós perdemos o hábito de dar o perfil. Nós damos o nome do cara e ponto final. Achamos que aquilo é suficiente. Pô. O perfil do personagem da notícia é um fato importantíssimo, rapaz. Porque o cara se chama João Pereira dos Santos não significa nada. Não significa, o leitor, o ouvinte, não sabe quem é o camarada. Quando você diz que ele é um professor, fala, pô, o professor matou, o professor cometeu uma chacina e tal. É diferente. O jornalismo está perdendo muito essa sua essência. Agora, isso aí é muito também porque nós não temos mais o hábito de contratar jornalistas pelo faro que ele tem, e sim pelo seu currículo ou pela indicação, ou pela escola onde ele estudou. Então, se você olhar as grandes... Não estou me incluindo nisso aí, mas se você olhar os grandes personagens do jornalismo brasileiro, pouquíssimos deles passaram numa universidade de jornalismo. Em países como Estados Unidos, a França, a Inglaterra, a Alemanha, não tem escola de jornalismo, e os grandes jornalistas, eles geralmente são formados, têm algum curso superior, mas são advogados, porque a advocacia talvez seja o curso mais próximo do humanismo. Né? E você não pode ser jornalista sem ter você não pode ser jornalista e defender certas causas. Pô. Você não pode ser jornalista e defender ditadura. Isso não existe. Rapaz. Esses caras têm que ser cortados imediatamente do jornal. O jornalismo só existe... Mas você acha que ainda existe? Sempre existiu discretamente, eu acho, mas agora está mais escancarado com a posição do jornalista nas redes sociais, o jornalista militante, da esquerda ou da direita, ou até aquele que fica em cima do muro? Eu acho que eles perderam a vergonha. Perderam a vergonha, entendeu? Porque existem homens de direita que são importantes, são honestos. Nós já tivemos muito na história do Brasil, recente ou atual, pessoas de direita, pessoas que defendem um certo rigor, né, no tratamento de um país, e pessoas de esquerda também, que são importantes também. Como existem de esquerda ruins e de direita também. O cara não pode ter o preconceito, né, da notícia. Isso é um negócio terrível. Eu já cheguei em jornal e o cara me deu uma pauta e falava assim, Maurício, vamos entrevistar esse cara aqui, esse cara roubou isso, esse cara fez aquilo, esse cara não sei o quê, esse cara é um filho disso, é um filho daquilo. Eu falei, pô, não precisa eu entrevistar ele, você já está com... Já tem o perfil dele aí completo, porra. Entendeu? Então, eu acho que falta no jornalismo hoje, principalmente Barça, entendeu? De você ir para o Barça. Nós temos um colega que escreveu um livro chamado Esses Repórteres, o Luiz Antônio de Niterói. Ele escreveu esse livro e ele fala assim na abertura do livro: os jornais seriam muito mais importantes se os repórteres escrevessem o que eles conversam no bar. Porque a conversa do bar é uma grande pauta. E hoje nós não conversamos mais em bar. Entendeu? Nós não vamos mais para bar, tomar uma cerveja ali, falar sobre os problemas do país, dos problemas da profissão, dos problemas das pessoas, entende? Isso não existe mais. Então, ficou muito, muito seco, o jornalismo ficou muito seco. Eu lembrei agora uma semana antes de eu vir para Brasília, em 2007, eu encontrei o Chico Otávio, a gente marcou, né, de conversar, o Chico Otávio e o Amaury Ribeiro Júnior num bar da Lapa, em frente ao Palácio do Catete. E a polícia não apareceu? Não, aí fomos eu, o Chico Otávio e o Amaury. E eu e o Chico Otávio conversamos o tempo todo, porque o Amaury dormiu de roncar na mesa. Cruzou o braço e dormiu, bem o jeito dele.
quando ele acordou, a gente pensou assim, ele perdeu o papo todo. Ele sabia tudo de cor, rapaz. Sabia tudo de cor, sabia tudo que a gente ia falar. Ele tinha roncado, hein? Ele sabia o papo inteiro. Aí você viu o repórter nato. O que é o repórter nato? Lembrei disso. Eu vou passar para as meninas. Carolina ou Sara, quem faz uma pergunta aí? Bom dia, Maurício. Eu me chamo Sara, sou repórter do Esplanada, tudo bem? Eu gostaria de perguntar para você, já que você falou sobre as redes sociais, o que o jornalismo tem a ganhar usando as redes sociais, tanto em apuração, tanto para garinhar fontes? O que tem de positivo nas redes sociais para o jornalismo, já que você já falou da parte negativa? Eu acho que o jornalista o repórter não tem nada a ganhar com a rede social. Eu acho que quem ganha com a rede social é o jornal, que economiza, né? E a notícia ganha mais velocidade. Eu acho que é só isso. Porque o que eu falei, a notícia ela fica muito distante da discussão, entendeu? E na rede social também. Essa semana eu tive um caso interessante, que uma amiga minha me mandou um e-mail, me mandou um WhatsApp, eu respondi para ela, eu respondi carinhosamente para ela, mas a palavra escrita ela tem um outro sentido, ela sentiu que eu estava ofendendo, e eu estava sendo carinhoso com ela, entendeu? A minha brincadeira foi meio grosseira, porque ela falou assim, Maurício, eu não vou poder fazer porque eu estou meio apertado. Eu falei, você está apertado, eu sempre soube disso. Tal. Ela achou que eu estava debochando dela. Entendeu? Então, foi uma brincadeira grosseira, mas eu tinha intimidade com ela para fazer esse tipo de brincadeira. A palavra no WhatsApp tem outra conotação. Você não tem muito tempo para escrever, você não pode dar uma entonação. Uma coisa. Então, a gente trabalhar só no WhatsApp é um mal para o jornalismo, é um mal para o jornal, é um mal para a notícia. Entendeu? A visão que eu tenho é essa. Também eu sou um dinossauro do jornalismo, né? Eu estou nisso há 50 e tantos anos. Né? Então, eu sou um dos que... Eu fui o último cara do jornal do Estado de São Paulo a ter um computador. Um dia eu cheguei lá e subiram com a minha máquina de escrever, porque era todo mundo naquele silêncio da redação, escrevendo, e eu escrevendo na máquina. Então, eu também não sou o cara mais aconselhável a falar sobre isso. Mas a visão que eu tenho é essa, é que nós estamos usando de forma inadequada uma ferramenta importante que pode nos ajudar muito, mas nós estamos usando de forma exagerada, como eu falei para o Mazini agora, o computador. Entendeu? Tá certo, muito obrigado. É que a gente fica com essa dúvida, né, quando a gente conversa com jornalistas mais experientes, para saber esse feedback deles sobre as redes sociais e como a internet está influenciando no jornalismo. Eu acho que está influenciando mal, entendeu? Não tá sendo uma influência saudável. É como o cara que se você fizer exageradamente, se você tomar leite exageradamente, você vai morrer. Se você tomar água exageradamente, você vai morrer. Então, tudo que você fizer exageradamente na vida, exceto torcer para o Flamengo, você vai estar bom. E no computador nós estamos fazendo isso. Esse exemplo que eu dei agora dessa matéria do Globo, em que o repórter consultou o Twitter e consultou o Instagram. Não ouviu nem o prefeito Marcelo Crivella, nem o candidato Eduardo Paes. Vai no Instagram, vai no Twitter. É assim que nós estamos fazendo no jornal. Eu vou passar a palavra. Sua internet travou um pouco, mas vamos lá. Vou passar a palavra para a Carolina, depois, se o Luar ou o Peri quiserem fazer a pergunta também, a gente tem mais uns 8 minutos. Tá ótimo. Oi, Maurício, sou a Carolina, né, repórter. Eu também já tinha falado com você. Eu queria falar... Tudo bem, eu quero mudar um pouquinho de assunto, eu queria que você comentasse como foi para você trabalhar com jornalismo de humor, que é um pouquinho diferente, né, com o que a gente costuma trabalhar. Isso aí, eu sempre fui um palhaço na redação, entendeu? No jornal, eu praticamente a minha vida toda eu trabalhei no estado de São Paulo, aqui no Rio, e na Rádio Globo. Hoje eu estou na Rádio Tupi. Mas eu sempre fui um palhaço na redação, desde criança. Eu sempre era
palhaço. E um dia eu fui fazer o programa na Rádio Globo e comecei a brincar no ar. E aquilo deu um retorno impressionante. Aí, quando o programa terminou, o diretor desceu e falou: entra nisso aí, vai nessa, vai nessa, vai nessa. Porque teve um retorno muito grande. E eu comecei a fazer um negócio que eu passei a chamar. Eu tenho um show de humor em teatro, né, que eu apresento esse show de teatro, e eu passei a chamar de humor no jornalismo, que eu dou as notícias de uma forma engraçada, de uma forma curiosa, fazendo críticas, sempre engraçado e tal. E os ouvintes começaram a reagir assim: Maurício, eu gosto de ouvir você, que você explica de forma bem-humorada. Você faz a gente rir, mas a gente entende. A sua explicação, ela é meio palhaça, mas ela é sempre séria, tem sempre uma profundidade. Aí eu senti que isso aí podia ser um viés legal para o meu trabalho. E eu acabei descobrindo também o erro do jornalista. Desde sempre, desde os meus primeiros dias de redação, eu colecionava erros, recortava, não burrice, erros de distração, entendeu? De desinformação, do cara errar a tecla ali, bater a letra errada e tal. Então, eu comecei a colecionar isso. E um dia eu montei um show em teatro com esses erros da imprensa, entendeu? Distrações, essas coisas. Nós temos um colega lá na Bahia que ele, na rádio, ele foi fazer um anúncio. Nesse Dia das Mães, quem comprar o presente da mamãe acima de R$50 na loja tal vai ganhar um lindo buquê. Só que puseram o buquê em francês. Aí, quem comprar o presente da mamãe na loja tal vai ganhar um lindo boquete. Então, pô, esses erros, eu passei a colecionar isso e montei esse show, entendeu? Para mim é muito saudável, é muito bom isso. Falam que eu sou o homem dos meios da imprensa, então nada disso, não tenho essa pretensão. Eu sou apenas um cara que conta as notícias bem-humoradas, né? Ô, Maurício, aqui é o Peninha, tudo bem, amigo? Fala, Peninha! Como é que vai essa força? Tudo bem, cara? Tudo bem. Então, eu quero que você lembre aí para o pessoal a história do Monsenhor Adionel. Pô, essa história me persegue. Seria a minha pergunta, mas eu ia passar para o Peninha. Mas já que o Peninha falou, é importante essa história, não só por serem muito engraçada, mas que mostra a persistência que o repórter tem que ter e não ter vergonha de perguntar, de apurar. Isso é muito importante, eu sempre conto para eles. A Carolina, a Sara e o Tadeu, que estão aqui, não sabem dessa história. Conta para eles, porque isso mostra que o repórter não pode ter vergonha. Tenha certeza, Maurício, que além de você, outros tantos pensavam o mesmo que você, mas você teve coragem de perguntar. Conta aí. Isso aí, eu fui 9 vezes no programa do Jô, e as 9 vezes eu tive que contar essa história do Adionel, que era o seguinte: o Dom Eugênio Salles ia dar uma entrevista aqui no Rio, era o cardeal arcebispo do Rio, ele ia dar uma entrevista sobre a vinda do Papa. O Papa vinha pela primeira vez no Brasil, e eu fui destacado para cobrir a visita do Papa, né? Aí eu fui lá na Arquidiocese do Rio, que o Dom Eugênio tinha voltado de Roma, e estamos ali conversando com o Monsenhor Luiz Frei Antônio, Padre João. Daqui a pouco chegou o cardeal Eugênio, acompanhado do assessor dele. O nome do assessor dele é Adionel Carlos. E ele ia dar entrevista para relatar o que o Papa vinha fazer no Brasil, né? Na hora que o Dom Eugênio chegou, ele falou: olha, esse aqui é o meu assessor, Adionel Carlos. Ele foi a Roma comigo para tratar da visita do Papa. Eu trouxe ele aqui também, se vocês quiserem perguntar alguma coisa para ele. Na hora, ele Monsenhor Luiz Frei Antônio, Padre João, cardeal Eugênio, Adionel Carlos. Eu achei que Adionel fosse um cargo da igreja. E eu olhei aquilo e falei: pô, esse cara é muito novo para ser Adionel. Ele devia ter o quê? 28 anos. Falei: como é que pode um cara dessa idade já ser Adionel? E aí comecei com aquela desconfiança, né? Vai ver que esse cara aí é primo do cardeal, entendeu? Na prova para Adionel, ele recebeu as perguntas ali por baixo dos panos e tal. A gente fica sempre com aquele grito. Mas notei que ninguém percebeu isso. Então, o que eu fiz? Quando terminar a entrevista, eu vou postar no Dom Eugênio ali, eu vou perguntar essas coisas para ele. Como é que esse cara com 20 e poucos anos já é Adionel? Aí, quando terminou a entrevista, o Dom Eugênio falou assim: bom, eu tenho outro compromisso, muito obrigado, e ele levantou. Quando ele levantou, eu falei: Dom Eugênio, eu tinha mais uma pergunta para fazer, Dom Eugênio. Sim, o que é? Eu falei: ai, meu Deus, vou perguntar na frente de todo mundo, vão roubar a minha pauta. Esses idiotas aqui não perceberam esse fato, né? Vão roubar a minha pauta. Aí eu falei: Dom Eugênio, eu queria fazer uma pergunta sobre o seu assessor. Ele falou: não, pode falar. Eu queria saber há quanto tempo ele é Adionel. Aí, pô, todo mundo estarrecido, né? Como é que é, meu filho? Não, eu quero saber há quanto tempo o seu assessor é Adionel.
Aí todo mundo se entreolhava assim. O Paulo Roberto Araújo, do Globo, bateu nas minhas costas. Ele falou: ô, Maurício, você está maluco? Eu falei: ô, rapaz, peraí, olha a ética aí, a pergunta é minha. Pô. Se tu não está interessado, pô, fica na tua aí. O Paulo Roberto lembra isso até hoje. Aí ele falou assim: meu filho, eu não estou entendendo a sua pergunta. Eu falei: Eugênio, eu estou sentindo que eu estou causando constrangimento no senhor, mas eu estou fazendo a pergunta em nome do meu jornal. Se o senhor não quiser responder, tudo bem, mas eu vou botar na minha reportagem que o senhor apresentou um Adionel jovem e que o senhor se recusou a falar sobre ele. Isso aí, Eugênio, o senhor vai me perdoar, mas eu vou botar na minha matéria. Mas, meu filho, eu não estou entendendo o que você quer saber. Eugênio, quanto tempo ele é Adionel? Como assim? Quanto tempo ele assumiu o adionelato aqui da arquidiocese, pô? Aí, no espanhol, o Adionel falou: meu filho, você quer saber há quanto tempo eu sou Adionel? Isso, o senhor pode me responder? Meu filho, eu sou Adionel desde que eu nasci. Falei: então começou a estudar cedo aí para o negócio aí. Então... E o Adionel hoje é um cara muito meu amigo, sabe? Mas ele também lembra dessa história com muito bom humor. O Adionel era o nome, é o nome, né? Graças a Deus. O Adionel está entre nós. Dele, né? E ele não é nem da igreja, ele é civil, né, pô? Ele é um jornalista. Ah lá, o Tadeu está falando que ele segue na diocese. O Tadeu, nosso repórter aqui, é o nosso vaticanista. O Tadeu entende tudo. Ele é católico fervoroso. Gente, Maurício, eu vou ter que me despedir de vocês. Nós temos um minuto, então o tempo está acabando. O Luar e Tadeu, desculpa não passar a palavra para vocês. Numa próxima a gente passa. Maurício, muito obrigado por tudo. Foi de grande valia essa participação sua. Obrigado pela participação de todo mundo. Obrigado mesmo, obrigado aos colegas aí também. Um abraço para todo mundo.